Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, ao nosso lado. Prof. Yang aqui para mais uma aula sobre o multímetro digital. Na aula de hoje estarei ensinando como utilizar o multímetro digital para poder medir tensão. Já na aula passada falei como é que está dividido o multímetro e o que é o multímetro. Vimos que o multímetro é um conjunto de aparelhos que nos ajudam a medir grandezas elétricas, onde do qual aprendemos as grandezas principais, que é a tensão, a corrente, a capacitância e a resistência. Então, na aula de hoje vou explicar o que é a corrente AC e o que é corrente DC. Então, vamos nos focar no que é tensão AC e no que é tensão DC. Coisas que eu já falei na aula passada. Então, o que é corrente alternada? Corrente alternada, conforme diz o nome, é aquela que varia ou alterna em função do tempo. Tá? Então, vamos ter aqui. Então, aqui temos uma corrente alternada. Então, temos aqui tensão e aqui ela varia ao longo do tempo, tá? Então, isso vai nos dar aqui uma frequência, né, com que essas informações vão se repetir. Então, aqui vamos falar que aqui é VP, que é considerada tensão de pico positivo, e aqui VP, tensão de pico negativo, e o somatório das duas então será a tensão de VPP, ou tensão de pico a pico. Então, aqui semiciclo positivo e aqui semiciclo negativo. Então, vamos dizer que geralmente esse sinal tem uma frequência de 50 Hz para correntes, para a tensão de 220 volts, que é 50 Hz, e também para 110 volts com uma frequência de 60 Hz. Então, essas são as formas com que a tensão se apresenta na natureza. Então, como é que podemos medir a tensão alternada? Então, eu já liguei essa ficha na tomada e aqui tem tensão alternada. Vou medir a tensão alternada que está a sair nessa ficha, tá? Então, primeiro escolher a escala, vou ligar o multímetro, escolher a escala. Então, eu sei que a tensão que está a sair aqui é de 220 volts. Então, eu vou escolher a escala de 750 volts. Há quem pode dizer, professor, por que eu não posso escolher a escala de 200? Se você escolher a escala de 200, lógico que ele não vai medir, tá? Ele não vai medir. Se você escolher a escala de 200, ele não vai medir. Vamos lá. Então, colocar aqui na escala de 200 volts. Não recomendo, mas se você colocar aqui a tua ponta de prova preta, e depois colocar aqui a ponta de prova vermelha. Então, conforme podemos notar, não consigo medir, não consigo saber qual é o valor da tensão. Se bem que eu coloquei as pontas de prova no sítio certo. Também de realçar que a corrente alternada não tem polaridade. Tá? A corrente alternada não tem polaridade, tá? A corrente alternada não tem polaridade. Então vamos lá verificar isso. Não tem polaridade. Então vou colocar agora no sítio certo, tá? E vou ver que eu consigo medir a corrente que eu tenho na minha rede elétrica. Então vou colocar aqui o valor medido. Vou colocar aqui valor medido. Conforme podemos notar aqui, é de 22 volts, tá? 22 volts. Então, já medi o valor da tensão. Vou remover aqui as minhas pontas de provas e consegui então medir a tensão alternada, tá? É assim que você mede a tensão alternada. Então, a tensão alternada, a corrente alternada, né? A tensão alternada, a tensão alternada, ele está dividido possui dois condutores que são o fase e o neutro, tá? O fase e o
neutro. Então, esse valor que nós medimos aqui de tensão, esse valor que nós medimos, foi na verdade o valor dessa ficha, do qual tem aqui um lado está a trazer fase e o outro lado está a trazer neutro. Eu disse que não tem polaridade. Agora vou inverter as pontas de prova. Vou colocar aqui a ponta de prova vermelha e vou colocar aqui a ponta de prova preta. E vamos notar que ele vai continuar a medir 22 volts, porque ele não tem polaridade, tá? A corrente alternada não tem polaridade. Essa é uma coisa que você deve prestar sempre atenção, que não existe polaridade para medir a corrente alternada. Então vou remover. Agora não pode colocar a ponta de prova no mesmo orifício, tá? Não pode fazer isso, senão vai criar um curto-circuito, tá? Então é assim que você mede a corrente alternada. E agora eu vou explicar então o que é a corrente contínua, tá? Corrente contínua e como medir também a corrente contínua usando então os conceitos do multímetro digital. Primeira coisa que eu já sei que aqui é a escala da corrente contínua, então vou agora remover, tá? Daqui da escala da corrente alternada, agora vou aqui na escala da corrente contínua. Primeira coisa que eu devo saber então, o que é a corrente DC, né? Que é a corrente contínua. Corrente contínua é aquela que é constante ao longo do tempo. Então, é aquela que é constante ao longo do tempo. Então, vou colocar aqui 9 volts. E aqui vou ter simplesmente o valor de pico, né? Tá? E aqui vou ter ele variável ao longo do tempo. Então, como podem notar, ele não cria ondulações, tá? Ele é contínuo ao longo do tempo. E onde é que eu posso encontrar essa tensão? Posso encontrar aqui na pilha. Então, uma pilha vai nos dar uma corrente DC. E a corrente DC tem polaridade. Tem polaridade. Tá? Tem polaridade. Ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, isso é muito importante na hora que eu estiver a medir no meu multímetro. Então, vou segurar aqui e não sei qual é o valor de tensão dessa pilha. Vou começar primeiro com a menor escala, tá? Então, vou olhar aqui na minha pilha. Aqui é o lado negativo e aqui é o lado positivo. Então, ponta de prova vermelha, positiva, e a ponta de prova preta, negativa. Então, vou colocar aqui no negativo e vou colocar aqui no positivo. Conforme eu posso notar, apesar de eu colocar a ponta de prova do jeito certo, mas não consigo visualizar o valor que está sendo medido. Então, vou aumentar a escala para 2 volts, tá? Quando o valor não está medido, sobe novamente a escala para 20 volts. Então, aqui consigo medir e consigo obter a corrente, a tensão dessa pilha, que é uma tensão de 2,97 volts, tá? Então, como está aqui na escala de volts, então vou colocar aqui 2,97 volts, ou 2,97, tá? O que acontece se eu inverter a polaridade? Se eu inverter a polaridade, vou inverter aqui a polaridade, vai aparecer aqui um menos, tá? Me dizendo que inverti a polaridade da pilha. Então, não é recomendável medir desse jeito, tá? Quer dizer que a polaridade está invertida. Deves colocar as pontas de prova do outro jeito, tá? Ele não está dizendo que essa tensão é negativa, não. A tensão que está saindo dessa pilha é positiva, mas as pontas de prova é que foram colocadas do jeito errado. Então, colocar do jeito certo e vou obter o valor também certo. Para além da pilha, também nós temos os carregadores, que também é um dispositivo que converte a corrente alternada em corrente contínua, tá? E vou usar esse mesmo dispositivo para então poder visualizar os valores da corrente alternada e da corrente contínua, tá? Então vou ligar aqui e vou procurar então saber qual é o valor de tensão que poderá sair aqui. Então, uma vez que isso está feito, vou usar esse plug, tá?
onde tem aqui um sinal positivo e tem aqui um sinal negativo. Vou agora então medir aqui e também vou medir aqui e verificar qual é o valor da minha tensão, tá? Então, conforme posso notar aqui, tá me dá por aí 5 volts, né? Tá me dá por aí 5 volts. É assim que eu vou medir. Tá, quer dizer que a medida está a ser bem feita, as pontas de prova estão colocadas no lado certo. Se eu inverter as polaridades, se eu inverter aqui a polaridade, vou ter um outro valor, tá? Se eu inverter aqui a polaridade, vai me dizer que eu estou a obter valor negativo. Já expliquei que quando você inverte a polaridade, vai ter valores com o sinal de menos. Então, é assim que você pode medir a tensão contínua e a tensão alternada utilizando o multímetro portátil. É fácil de fazer, simples. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar para que mais pessoas então possam aprender. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários, que sempre que possível eu poderei lhe responder. É assim então que mostramos a teoria e também mostramos a prática, como é que se faz, como é que os técnicos usam o multímetro portátil no dia a dia para poder medir os valores de tensão e de corrente. Obrigado, nos vemos na próxima aula com muita motivação.